Pois bem, no encontro passado, nós iniciamos a quadratura, esse caminho para a quadratura, o caminho de rememoração, trabalhando o construir e habitar. Como Heidegger pensa esse construir e habitar, né? O que é construir? O que é habitar? Existe uma relação de meio e fim, né? E a gente compreendeu que, através de algumas palavras que o próprio pensador vai resgatar ali do alto alemão, né? Bauen e Buan, né? Construir como habitar, construir já é propriamente habitar. Então há essa unidade nessa compreensão. Por óbvio, com o passar do tempo, construir virou alguma coisa completamente diferente dessa relação originária entre construir e habitar, ou de construir e habitar. A gente compreende hoje, e todo mundo sabe disso, a gente tratou isso na primeira conferência, compreendemos que o construir é um meio para habitar. Então, nós construímos para habitar. E o habitar é algo como estar familiarizado, não é? Quando habitamos algo, habitamos porque gostamos, estamos familiarizados, nos sentimos seguros e seguras para habitar algum lugar. Então, construir, por exemplo, não significa só construir edifícios arquitetônicos. Aliás, o construir no sentido que o Heidegger está pensando é um construir originariamente, né, diz respeito a um construir ontológico, a gente pode dizer nesse sentido. Na verdade, é nesse sentido que o Heidegger propõe, é o construir e o habitar no sentido ontológico, não tem a ver com estruturas arquitetônicas, essa perspectiva mais ôntica de espaço, de arquitetura, não. O construir, no sentido que ele propõe, é um rememorar o nosso caráter ontológico. Significa rememorar o nosso modo mais originário de ser no mundo. Construímos porque já habitamos. Então, para que isso fique um pouco mais palpável para nós e não tão abstrato, geralmente você, por exemplo, vai construir uma relação, um relacionamento. Você está construindo um relacionamento para habitar, já habitando esse relacionamento. Não para, mas já habitando esse relacionamento. Então, toda construção busca segurança. Né? Você procura se albergar em algo que você está construindo na medida em que habita. Então, não há uma relação de meio e fim, de causalidade. O construir, construo para habitar. Não. Então, é esse sentido que ele vai recuperar as palavras originárias ali, aquelas palavras que fizeram, né, que realizaram as primeiras experiências do pensamento, Bauen e Buan. E depois a gente viu que Buan tem a ver com Ich bin, né? Eu sou. Significa que eu sou propriamente quem habita. O eu sou, né, do verbo ser, bin, Ich bin, eu sou, ou du bist, tu és, somos propriamente no modo de habitar. Então, quer dizer, habitar não é nada ligado a alguma coisa externa, mas o modo de ser mais originário do humano é o modo do habitar. Né? Então, essas palavras, essas raízes das palavras buan, bu, né? Ishban, ishbin, todas essas palavras rememoram um caráter originário de uma experiência que não era só uma experiência de pensamento, mas era uma experiência prática de habitar a Terra, de habitar o mundo. Então, Ich bin, eu sou eu quem habito, significa eu habito, tu habitas. Mais à frente a gente viu que lá na origem das palavras, dessas palavras, Buan e Bauen, construir e habitar, permanecer, demorar, não é? Demorar-se, essas palavras, sobretudo a palavra construir, elas tinham duas perspectivas. Não é? Então, a palavra construir bifurcava-se. Construir como edificar, no sentido de edificare, em latim, e construir no sentido de colere, de cuidar, de cuidado. Então, a palavra construir tinha essas duas noções, construir como edificar e construir como cuidar. Né? Colere e edificare. Só que ao longo do tempo, e sobretudo hoje em nosso tempo, a palavra construir perdeu essa noção
né, do construir como colere. Colere que vem de cultura, cuidado. Né? Então, em nosso tempo, construir significa apenas edificar. E aí a gente vê como o mundo, como as pessoas, como o planeta e como a relação com o mundo e com a physis, com as causas da natureza, essa relação mudou, porque construir apenas como edificar, eu saio construindo edificações em tudo que é canto, mas esqueci, e por isso rememorar, o sentido de colere, de cuidado, de cultivo, de cooperação. Então o homem, eu dei um exemplo para vocês aqui, por exemplo, no Recife, a Via Mangue, né, que foi construída em cima do mangue, o pulmão do mundo, né? O lugar próprio que deveria ser protegido, mas a preocupação foi só em edificar e não cuidar. Então esqueceu-se o construir como colere. A gente viu essas palavras, trabalhamos esses sentidos de cuidado e finalizamos a conferência que está no ar. Em algum lugar desse vídeo você vai ter o link da outra conferência. E a gente trabalhou essa relação de construir e habitar nessa unidade, não é? Que não é uma relação de meio e fim. Eu não construo para depois habitar, mas na medida em que construo, eu já estou habitando. É como você está aqui. Você está aqui, na medida em que você está habitando aqui, você está construindo. Você não está aprendendo aqui para construir um pensamento. O teu ser acontece na medida em que você está aqui na ausculta. Habitando esses horizontes, você já constrói algo, constrói um pensamento, um sentido se dá para você, e na relação com esse sentido você constrói uma linha de pensamento, né? Um sentido se dá para você e você se articula, e na medida que você se articula com o sentido que se dá, você já está construindo e habitando num só tempo. Então, buan, habitar, né? E bauen, construir. Habitar é o mesmo que construir. Essas palavras estão muito em fina sintonia com um sentido originário daquelas primeiras experiências do pensamento e daquelas primeiras experiências propriamente de existir como habitar. Ich bin, eu sou quem habita, eu sou quem constrói. Pensamos também em algumas palavras que trazem essa noção de proximidade. Por exemplo, nachbar, que significa vizinho, próximo, né? Ele vai dizer, o Heidegger vai dizer que um vestígio do construir como habitar, veja, construir no modo do habitar, encontra-se resguardado ainda na palavra nachbar, vizinho. Nachbar, vizinho, nachgebur, nachgebauer. E você vê que o Bauer, Bur, tudo isso todas essas palavras são raízes do Ich bin, eu sou, do Buan e do Bauen. Tudo isso está muito conectado e abre esse campo originário de sentidos, esse campo ontológico de sentido, onde nós mesmos, na medida em que construímos, já habitamos. Então, sou eu quem habito, né? O eu sou significa eu sou quem habita propriamente esta terra, tá? A gente viu Buan como construir, né? Como edificar, e Buan como proteger, como cultivar. Tá? A gente viu tudo isso na primeira conferência e depois a gente entrou num ponto para fazer a transição para essa conferência de hoje, que foi a essência do habitar. Qual é a essência do nosso habitar a terra? Nos quatro: deuses, mortais, céu e terra. Né? Nesse ponto, nós conseguimos visualizar de modo mais concreto qual é a essência do habitar. E eu trouxe naquela conferência, naquela ocasião, que a essência do habitar nada mais é do que abrigar-se existencialmente. O construir como habitar constrói abrigo existencial. Então, não existe de modo algum uma existência plena se não houver o resguardo da quadratura. Uma existência plena e evolutiva do humano na Terra, por assim dizer, só é possível com o resguardo da quadratura, com o resguardo dessa unidade. Se o homem
cientista, seja lá quem for, não se voltar para a unidade desses quatro, no sentido de construir enquanto edificação e cuidado e cólere, cultivo, o que há é o que vai acontecer num futuro muito próximo é propriamente a destruição dessa essência e dessa natureza própria, deste lugar onde nós mesmos habitamos. Os quatro permanecerão modificados, por assim dizer, nós também nos modificaremos para nos readaptarmos. Mas veja o quanto que essa falta de cuidado, pode causar para a própria existência do humano, né? E para a própria existência da physis. A physis é essa potência absurda, né? Que se refaz, e essa potência que dá a condição de possibilidade para nós podermos, para que cada um de nós possamos ser essas potências. Mas o resguardo é fundamental para que a existência seja uma existência pacificada. Quando a gente fala pacificado, não é só ligado à guerra, mas nós mesmos pacificados existencialmente. Então, a essência do habitar é esse resguardo. O resguardo ele é fundamental e a gente vai meditar e contemplar um pouco mais o sentido desse resguardo, que me parece ser a medida do nosso habitar os quatro ou habitar a quadratura. Então, nesse sentido, o abrigo existencial, a partir do resguardo da quadratura, tem esse caráter de paz e de serenidade. A condição de possibilidade de abrigo e proteção. Paz e serenidade no âmbito, né, de uma espécie de estar albergado no seio da quadratura. Então, um abrigo existencial só é possível com o resguardo da quadratura. E esse papel é nosso. É de cada humano, é a atividade de cada humano na Terra. Para muitos isso pode parecer uma coisa assim muito mística, utópica, né? Mas não é. É só descamar os olhos para enxergar um pouco mais, né? Contemplar. Não precisa nem ter uma atitude ativa, mas apenas contemplar, para ver mais profundamente essa relação intrínseca, isso que o Thich Nhat Hanh vai falar de essa intersecção lá com a totalidade. Então, esse abrigo existencial só é possível no resguardo da quadratura. E resguardar, você vai entender mais à frente o que significa resguardar. A gente vai trabalhar muito bem os sentidos que se dão a partir deste termo resguardar, ou resguardo, desse verbo, né? Como resguardar a quadratura. Então, a gente vai entender que a essência do habitar, a essência, o coração, o núcleo fundamental do habitar é o resguardo, é ter abrigo, é construir abrigo existencial. Então, a gente tem algumas palavras, e as palavras essenciais, elas nos abrem para o que é mais originário, né? Para esse caráter mais ontológico. Uma escuta atenta pode nos falar muito. Então, temos aí apaziguar, né? O que é resguardar, o que é estar em paz. Estar em paz é não ser constrangido. O ente não constrangido é um ente em paz, um ente que se encontra no repouso de sua essência. Apaziguar, o não constrangido, resguardar, ou seja, deixar algo ou uma causa em seu repouso. As coisas, no sentido de causas, em seu repouso, né? Temos a palavra demorar-se, né? Ou no sentido de morar junto às causas, deixando-as em seu repouso, não constrangendo-as e protegendo-as. Habitar, construir no entre dos quatro. Isso aqui é bem interessante, né? Quando a gente fala da quadratura, nós temos aí esses quatro, podemos falar aqui com muito cuidado, 4 elementos, os 4. No entre dessa quadratura, o resguardo se dá no modo de habitar e construir enquanto constrói resguardando, no sentido de cuidado, edifica enquanto cuida. Então tem aí um caráter cooperativo, fundamental isso. Cultivar, sentido de colere, no latim, permitir e liberar algo em seu repouso, deixar que algo seja, aí vem o gelassen,
né, do termo Gelassenheit, né, deixar ser, deixar Gelassen, permitir que algo seja no repouso de sua essência. Tá? E aí tem esse caráter também do cultivo de algo no repouso de sua essência. E cooperamos para que algo em sua essência se manifeste no modo de sua essência. Cuidar, proteger o ser em seu resguardo. As próprias causas resguardam causas. Isso é fundamental. As próprias causas resguardam causas. Quando a gente fala em causas, a gente está falando de coisas, né? Então, todas as coisas são causas de coisas. Não existe nada no universo, nada no mundo, nenhuma coisa que não seja causa de outra. Por conta justamente dessa intersecção, interconexão, dessa ligação intrínseca, fundamental com tudo. Tudo está ligado a tudo. Não existe nada isolado, nada ensimesmado no universo. Nós é que temos, né, essa ilusão de que podemos ser ensimesmados. Eu posso ser no meu lugar e ponto. Desligado e desconectado de tudo. Não. Todas as causas são causas de causas, de coisas, e coisas são causas. Então, está tudo muito interligado, né? E salvar. Salvar necessariamente não significa, como nós compreendemos, tirar algo do horizonte do perigo. Mas salvar é chegar à essência e deixar com que algo na essência floresça desde a sua essência, né? Proteger algo, não tirar algo do horizonte de perigo, mas proteger algo no vigor de sua essência. Então essas palavras são fundamentais para a gente entender. Não se preocupem, porque isso parece muito, né, abstrato. Mas primeiro vamos caminhar nas nuvens para depois a gente aterrar. Vamos manter-nos um pouco mais nessa dimensão dos sentidos. Então, os sentidos que vão se dar, você vai tentando sentir. E a gente continua caminhando nas nuvens para depois a gente trazer isso para uma prática, para uma imanência e visualizar isso no horizonte da nossa vida cotidiana. Tá? É necessário, às vezes, ficar um pouco nas nuvens, abstrair um pouco. Tá? Então, continuando... antes de entrarmos na nossa segunda conferência propriamente, para a gente visar esse resguardo, né, a caminho da quadratura, e o tema dessa segunda parte é justamente a essência da quadratura, o resguardar, nós entendemos que o construir é o nosso modo habitual de ser. Essa palavra hábito é uma palavra bonita, né, porque essa palavra aponta para um comportamento que já constitui propriamente a nossa essência. Né? A palavra hábito constitui propriamente a nossa essência, é o habitual. O Ich bin, eu sou no modo habitual de ser. E quando deixo de ser, aí sim há a perda do habitual. Deixar de ser no mundo é deixar de habitar o mundo, é deixar o habitual no mundo. Então a palavra hábito, o habitual, é propriamente o nosso modo de ser no mundo e também o nosso modo de construir o mundo, né? No mundo. Então, Heidegger vai dizer o seguinte, que o modo de ser mais fundamental é o modo de construir enquanto habita-se no habitual. É tanto que gostamos tanto do habitual que quando estamos no não habitual, há estranheza, sentimos a estranheza. Agora, aqui é interessante porque me vem, e preste bastante atenção nisso, aquelas noções que o Heidegger, né, trabalhou ali em Ser e Tempo, como o desenraizamento. Né? Ele não vai trabalhar muito nesses termos de desenraizar, mas ele vai trabalhar numa espécie de a indeterminação ontológica. Nós não temos natureza, não existe uma natureza fixa, determinada. E isso ele está trabalhando ali o aspecto da abertura, né? Sempre a abertura, nós não temos uma natureza determinada, assim como uma pedra, como uma árvore. Ele trabalha um pouco mais essa nossa abertura de ser e não determinação. Não é? Esse acontecer vigorante da nossa própria existência que não está marcado por uma natureza fixa, não é? Como a gente vai dizer, a natureza humana,
mas por plena possibilidade, plena abertura. No sentido ontológico, a existência é essa abertura, essa nadidade ontológica, causa nula de uma nulidade. Então não existe uma espécie de fundamento, de aterramento, de base, a partir do qual a existência humana pode existir. Então, ela é propriamente a causa, a existência é a causa da própria existência. Então, veja, é esse aberto sem chão. Mas isso poderia parecer uma contradição em relação ao que ele vai falar do nosso modo habitual, mas não, porque o habitual não significa o constante no sentido de uma base, mas o habitual é constante vigor. É pura abertura vigorante, é neste sentido. Continua ainda a indeterminação ontológica, a nadidade constitutiva da essência da existência, né? Essa nadidade constitutiva do existir humano, do existir do Dasein, ela permanece. E esse permanecer também é o habitual. Não é um fundamento que assegura, não há um fundamento, uma causa que assegura propriamente a existência para além ou aquém da própria existência. Então a existência é causa que põe em jogo a minha própria existência como ser aberto. Isso é fundamental. Compreender essas noções que o pensador propõe ali em Ser e Tempo e essa coisa habitual do habitar, morar, do construir, que ele vai propor em alguns ensaios ali da década de 30, década de 40. Então, tem ali uma fina sintonia, há uma coerência ainda de pensamento desse filósofo. É fundamental a gente não perder isto de vista. Claro que está em jogo ali em Ser e Tempo uma ontologia fundamental de um Dasein, né, de um ser aí. E a posteriori, isso se volta para o aberto. Essa verdade, esse aberto, e o Heidegger está experimentando ali o seu caminho de pensamento com essa noção de construir e habitar. Mas tem uma linha entremeando tudo isso que o Heidegger está propondo. Tá? Então, construir como nosso modo de ser habitual, né? No sentido de habitar, ou seja, no sentido de ser e estar sobre a terra. O sentido habitual é o sentido de ser e estar sobre a terra. Construir permanece para a experiência cotidiana do homem aquilo que desde sempre é. Aquilo que desde sempre é no modo de ser deste ente, como a linguagem diz de forma tão bela. Ele vai dizer que é muito bela essa linguagem, essa palavra, habitual. Habito no habitual do meu ser enquanto habito. Então, habitar é sempre ser. Eu sou, ich bin, né? Eu sou quem habita. Sempre ser enquanto quem habita a terra é o habitual. Então você pode dizer que existindo sou no modo do habitual. Né? Sendo sou eu, ich, quem habita. E tu, do bist, és quem habita. Na medida que somos quem habita, né? Quem somos, quem habitamos, nós somos porque construímos e cuidamos e também edificamos. Só que nem sempre isso está na memória. Por isso, o diagnóstico do esquecimento, seja do esquecimento do ser, de toda a tradição ontológica, e como essa tradição acaba, e sobretudo a modernidade, que arranca de fato do horizonte do pensamento esse caráter de cuidado. Porque a produção, né, producere, desgovernada, acaba nos tirando esse horizonte da cooperação e do cuidado. Quem hoje compreende mais a natureza como cooperativa e como carente da nossa cooperação? Não é? Quem é que compreende? Você vai ter aí os ambientalistas, algumas pessoas ligadas à ecologia, mas, na maioria das vezes, você tem até alguns movimentos de cuidado com a natureza, mas é alguma coisa tão ínfima em relação ao motor destruidor, por exemplo, do capital, né? Que arrasa aí, esses ambientes que deveriam ser preservados. Mas o que está em jogo é um esquecimento. As muitas maneiras de construir que perfaz o habitar, né, se volta para as coisas ou para a coisa designada pelo construir. E aqui está um problema
um dos pontos, um dos diagnósticos do esquecimento, desse modo cooperativo e do construir enquanto cuidado. O esquecimento do construir enquanto cuidado e cooperação, enquanto resguardo, e não só enquanto edificação. O que está em jogo é que, como o modo do habitar, o modo do construir, que perfaz o habitar, está repleto de muitas noções, sobretudo essas duas que a gente propôs aqui, o que acontece é que o construir, nesse sentido, que é próprio de edificar e cuidar, no sentido de cólere, a primeira noção, construir no sentido de edificar, acabou ganhando mais visibilidade. Né? O construir como edificar se tornou, sobretudo, desde a modernidade até hoje, a visão primária do homem. Então, o homem quer edificar o tempo todo. Ele quer edificar, edificar, edificar. Faz parte da natureza humana, ou dessa essência de se manter, de se perpetuar, edificar. A gente tem isso aí desde os egípcios, que edificaram seus monumentos, e ainda hoje nós temos aí esses monumentos, como uma espécie de comunicação e linguagem desses povos. Só que o edificar é fundamental, mas também o cuidar, que perfaz também o construir como edificar e o cuidar, também é fundamental. Só que o cuidar, o sentido de construir como cuidado, caiu no esquecimento. Então, construir coisas e entes, causas, caiu no esquecimento. Na verdade, propôs o esquecimento. Não é? E construir enquanto abrigo e proteção, o habitual, já não se vê em nossa época. Portanto, é esse esquecimento, bem como o resgate daquela experiência originária do que seja o construir nele mesmo, ou seja, o construir como erigir, cuidando, edificar enquanto cuida, edificar na medida enquanto cuida, resguardando a coisa em seu abrigo, resguardando enquanto edifico a coisa ou as causas em seu abrigo essencial, é o que o ensaio de Heidegger vai trabalhar como rememoração. Eu compreendo muito. Aliás, rememoração é o traço fundamental que atravessa, né, toda a história, todo o pensamento, toda a visão poética e pensante de Heidegger, né, o caráter de rememoração. As principais obras do Heidegger têm essa tonalidade, né, tem esse tom fundamental da rememoração. O esquecimento, ao que parece, é um acontecimento ligado a uma transformação semântica. E isso Heidegger é quem está dizendo. Né? Eu cito Heidegger. O esquecimento, ao que parece, é um acontecimento ligado, abro aspas e cito o próprio pensador, a uma transformação semântica ocorrida no mero âmbito das palavras. Então, essa modificação na semanticidade da palavra acaba velando para o pensamento essa noção de construir como abrigo, construir como cuidado, o cólere. E, nesse sentido, uma vez que o esquecimento é operado no âmbito semântico e no âmbito do pensamento, desde o âmbito semântico e desde o âmbito operativo das experiências práticas da vida humana, esse esquecimento acaba operando e causando um velamento deste construir enquanto cuidado. Né? E o que é que Heidegger vai dizer? Neste esquecimento se mantém guardado. Então, ora, se há uma experiência velada e guardada no âmbito do pensamento, isso acontece desde o momento em que ele vai realizar uma destruição da história das ontologias, ali em Ser e Tempo, e ele vai resgatar, vai perpassar as artérias do pensamento para resgatar aquela experiência originária, onde a palavra é essencial, abrir o horizonte de uma experiência originária. Então ele volta-se para essas palavras, como a gente fez na primeira conferência, para investigar as palavras, e ali o Heidegger opera de um jeito, né, muito incrível, uma hermenêutica fenomenológica, uma hermenêutica, a gente não pode dizer epistemológica, né, mas uma hermenêutica ontológica, fenomenológica,
que ele opera ali, trabalhando aquelas palavras buam e bawem. E também proximidade, próximo, vizinho, nakbar. Então, ele vai dizer o seguinte: o fato de não mais se realizar essa experiência do habitar enquanto constitutivo do ser do homem causa esse velamento. Ou seja, não mais se realizar a experiência do habitar. É fundamental a gente perguntar como é que nós podemos fazer uma experiência do habitar. É só nós recuperarmos os sentidos originários dessas palavras, né? Construir como habitar, enquanto edifica e cuida. Não é tão difícil. Não é difícil, na verdade, né? O esquecimento como não pensar o pensável. Esquecimento nesse sentido aqui é não trazer para o pensamento e não recuperar essa experiência originária do pensamento. Logo, o pensável não me concita, né? O esquecimento como não pensar o pensável, não pensar em sentido pleno o habitar como marca fundamental do nosso ser no mundo. A gente não pensa mais isso, né? O nosso ímpeto por edificar, por construir, por acumular edificações, não mais deixa com que o nosso horizonte de pensamento e a nossa experiência fundamental seja recuperada, seja rememorada. Isso é muito, muito ruim, não é? Para falar o mínimo. Ele vai dizer o seguinte: Heidegger sinaliza a possível causa do esquecimento. Ele vai dizer que nas palavras essenciais da linguagem, o que nelas se diz propriamente cai, né, com muita facilidade no esquecimento em favor do que se diz num primeiro plano. Isso aqui ele vai, no diagnóstico que ele vai fazer, no diagnóstico de recuperação das palavras essenciais da linguagem, para recuperar essa experiência originária, ele vai dizer isso, né? As palavras essenciais da linguagem, nelas, o que nelas se diz propriamente, cai com muita facilidade no esquecimento. Ou seja, aquilo que as próprias palavras dizem, as palavras essenciais, elas que resguardam essa experiência originária, na maioria das vezes, cai no esquecimento, em favor do que se diz num primeiro plano, não é? Então, a gente poderia pensar que num primeiro plano, aquilo que se diz na aparência, aquilo que se volta para o que os olhos veem, é o que chama mais atenção. E aquilo que está na essência, resguardado, aquilo que permanece concitando os sentidos do homem, normalmente não... é só você ver hoje em dia, mas isso aí é tão difícil, isso aí é tão complexo, isso aí não diz nada com nada, não é? Então, todos esses preconceitos nublam a visão do homem para a essência das experiências primárias que subjazem nessas palavras essenciais. Por isso que Heidegger se volta para as palavras essenciais, para as primeiras experiências do pensamento, a partir dos quais a palavra se deu. Isso é fundamental. E aí tem uma coisa que isso me fez rememorar uma conversa que o Heidegger tem num texto que se encontra, acho que nos Ensaios e Conferências, uma conversa sobre a linguagem entre um pensador e um japonês. O Heidegger estava sempre às voltas com essa meditação sobre a linguagem e o ser, não é? Linguagem e ser. E tem uma frase que ele diz o seguinte: porque a meditação da linguagem e do ser vem desde sempre, desde cedo, determinando o caminho do meu pensamento, a discussão temática dessas relações fica o mais possível em segundo plano. Veja, o próprio Heidegger, em 2 momentos, ele vai falar que aquilo que aparece num primeiro plano é o que concita, no mais das vezes, o homem, né? O que o homem se volta, não o que concita. O que concita está em segundo plano. Mas o homem se volta muito mais para esse instante primeiro, isso que aparece primeiramente, né? Isso que aparece num primeiro plano. É o que ele vai dizer. Vejam aqui essas 2 frases, né? Nas palavras essenciais da linguagem, o que nelas se diz propriamente cai com muita facilidade no esquecimento em favor do que se diz num primeiro plano. E nessa outra frase, lá em uma conversa
sobre a linguagem entre o japonês e um pensador, o próprio Heidegger, talvez de forma inadvertida, corrobora com isso e ele mesmo, em algum momento, né, do seu pensamento, se voltou para algo do primeiro plano, esquecendo o essencial, aquilo que num segundo instante, né, aquilo que na essência concita o homem. E ele diz: porque a meditação da linguagem e do ser vem desde sempre determinando o meu caminho, ou seja, essa contemplação sobre ser e linguagem determina o caminho do Heidegger desde muito cedo, a discussão temática dessas relações fica o mais possível em segundo plano, porque o Heidegger durante muito tempo se voltou para algo que estava em primeiro plano. Talvez essa seja a principal divisão entre um primeiro pensamento do Heidegger e um segundo pensamento. Quando ele abandona o primeiro pensamento ali, não só abandona, ele não continua o seu projeto ali em Ser e Tempo. Vocês sabem que Ser e Tempo é uma obra inacabada, e se volta para a verdade do ser, que é a viravolta, a Kehre, né? Do Heidegger, a gente vai entender aí um primeiro Heidegger e um segundo Heidegger. O primeiro Heidegger e um segundo, que ao meu ver não tem nada a ver com fatiar um Heidegger, mas um Heidegger maturado. Aí a gente tem essa noção. Talvez o Heidegger ali no primeiro momento, ele acreditava que estava buscando uma rememoração, mas havia, na medida em que ele operava uma rememoração, ele mesmo estava esquecendo. Esse paradoxo é incontornável dentro do pensamento humano. E aí ele se volta para um segundo momento, e aí tem a Kehre, a viravolta do seu pensamento. Então, provavelmente, isso aqui, essa frase seja um testemunho próprio, talvez inadvertido ou não, porque houve a Kehre, do próprio esquecimento do pensador. Porque uma meditação da linguagem e do ser vem desde sempre determinando o meu caminho, o caminho de pensamento, ou seja, no habitual do pensamento dele, a discussão temática dessas relações fica o mais possível em segundo plano, que é propriamente o que ele vai dizer aqui em cima. Nas palavras essenciais da linguagem, o que nelas propriamente se diz cai com muita facilidade no esquecimento, em favor do que se diz no primeiro plano. Então, esse é um pressuposto que eu tenho, talvez uma tese possível de ser defendida mais à frente, o que eu chamo de calcanhar de Heidegger, né? O calcanhar do Heidegger. Aquilo que ele buscava rememorar foi propriamente o que ele, no curso da rememoração, esqueceu. Esse é um paradoxo que está no campo da linguagem, no campo do pensamento, no campo da existência, e é de uma beleza, assim, sui generis. O paradoxo que perfaz essas estruturas do pensamento filosófico desde a tradição é justamente a beleza do pensamento. É o que não se visa quando tomamos parte. Talvez um salto da parte para o intre desses paradoxos possa de fato revelar toda essa unidade que a gente tem falado desde aqui os inícios da quadratura, essa unidade que perfaz todas essas diferenças, né? Então, chegamos no ponto fundamental, que é o vigor essencial do habitar. O vigor essencial do habitar é o resguardo. A gente já antecipa desse modo. E vamos tentar ver o que é que o resguardo, quais sentidos se abrem para a gente a partir desse vigor essencial do habitar, que é o resguardo. A gente entendeu um pouco mais na frente que um abrigo existencial só é possível no resguardo da quadratura. Entendemos a quadratura como essa reunião integradora dos quatro, deuses mortais, terra e céu. Essa unidade que é a medida do nosso habitar o mundo e que nós precisamos resguardar esse vigor essencial. Como é que a gente se volta para esse vigor essencial? Então, aqui começa a nossa segunda conferência, depois que a gente faz ali um review da conferência anterior, faz ali um interlúdio, um preâmbulo, e agora a gente chega no ponto da conferência, que é o segundo momento do caminho da quadratura, da conferência a caminho da quadratura. Chegamos agora na segunda parte da conferência a caminho da quadratura, e o tema de hoje é o resguardo, né? O vigor essencial do habitar, a medida, o resguardo, é a medida própria do habitar. Em que consiste o vigor essencial do habitar? Uma vez que
trata-se desse vigor essencial. O que é o vigor essencial do habitar? A gente entendeu o que é habitar, tá? Mas do que se trata o vigor desse habitar? O próprio Heidegger faz essa pergunta no texto. Em que consiste o vigor essencial do habitar? Heidegger faz a pergunta e, no mesmo instante, ele faz um convite para escutar mais uma vez o dizer da própria linguagem. A gente não consegue fazer esse caminho de pensamento para tentar visualizar o campo de sentidos se a linguagem não fizer parte e se essa linguagem não manifestar na essência aquilo que ela diz originariamente. Aquilo que nas primeiras experiências do pensamento o humano, né, o existencial, conseguiu experienciar enquanto sentido. Então Heidegger vai mais uma vez resgatar uma experiência originária da linguagem, uma experiência originária da palavra, do mesmo jeito que ele fez com as palavras Buan e Bauen, com as palavras Nakbar, ele vai fazer com outras palavras, justamente para tentar encontrar o vigor essencial do habitar, isto é, o resguardo. Resguardar. E aí Heidegger vai dizer o seguinte: da mesma maneira que a antiga palavra Bauen, o antigo saxão Vuon, o gótico Vunyan, significam permanecer, demorar-se. Então, do mesmo modo que a palavra Bauen, o antigo saxão Vuon, o gótico Vunyan, significam permanecer, demorar-se. Vuon, permanecer, vem do saxão. Do gótico, Vunyan, demorar-se. Morar-se, permanecer. Demorar-se, permanecer. Veja que tem um caráter de tempo. Mas não é um tempo estático. Uma espécie de acontecer. Como se dá a experiência desse permanecer da palavra Vunyan? Como é que isso acontece? Como é que podemos experienciar esse permanecer que é apontado pela palavra Vunyan? Se dá como quem permanece, mas não de qualquer jeito. Não é quem permanece no conflito, no alvoroço. O permanecer que a palavra Vunyan aponta é um permanecer pacificado, é um permanecer apaziguado. O permanecer que vem dessa palavra é um permanecer que não é um permanecer constrangido, mas é um permanecer que se demora no repouso. Permanecer quer dizer demorar-se, e a gente só se demora em algo quando aquele algo nos traz paz. Quando algo não nos traz paz, nós ficamos nessa saída, nessa fuga. Toda busca de apaziguamento é porque permanecemos fora desse lugar de paz, fora desse apaziguado, né? Dessa condição de paz. Heidegger dirá que a palavra Friede, né? Paz significa o livre, Freiheit. Freiheit, é o termo em alemão, eu não sei dizer muito bem a palavra, mas diz preservado do dano. A palavra livre, né? Freiheit, ou frei, aqui é em inglês, né? Diz preservado do dano, da ameaça, preservado daquilo que constrange, ou seja, resguardado. Então, essa relação com a palavra Vunyan, ou Vuon, permanecer e demorar-se, é permanecer e demorar longe do constrangimento, livre do constrangimento, livre daquilo que constrange. Então ele insere e vai resgatar essas palavras, né? Freiheit, que é paz, e a palavra livre, Freiheit. Essas palavras têm essa conotação e apontam para esse resguardado. Resguardado. Para o resguardo. A gente vai fazer uma reflexão sobre a palavra resguardo. Res, ali vem de coisa.
Um texto A Coisa, do Heidegger, vai dizer que coisa é a causa, é a reunião de outras causas. É a reunião de outras causas. Então, resguardar ou guardar as causas. Res, coisa, causa, guardo. Guardo as causas. Tá? Enfim, caminhemos. O livre, o liberto, o resguardado, o pertencente. Então, aquilo que resguardo é aquilo que permanece porque pertence ao vigor da essência. Então, a palavra pertencimento também é fundamental e forte aqui. Né? Pertencente ao vigor, ao originário. Né? Aquilo que emerge propriamente do seu vigor essencial, do seu acontecer originário. Essas palavras são fortes porque nos apontam para esse lugar das causas. Não é? Das causas. Ambos só são quando deixados, quando entregues de antemão ao seu vigor de essência. Ou seja, deixados, deixar gelassen, né? O sereno, o serenado, né? O deixar ser Gelassenheit. Então, todos esses sentidos apontam para esse lugar de repouso, de um acontecer vigorante que acontece e se dá porque pertence e permanece no lugar de pertencimento. Não tirado, não constrangido, não roubado, não violentado. Se a gente olhar bem, olhemos para a natureza, o que é que na natureza permanece no seu repouso? Praticamente só o que o homem ainda não conheceu. Porque tudo que o homem visou, ele violentou, ele retirou do repouso. Aqui para vocês terem uma noção prática, né, do que a gente está apontando. A palavra pertencimento também resguarda o sentido de morar e habitar. Ou seja, quando eu habito e moro, eu pertenço a um lugar. Eu me habituo de tal modo que ali é meu lugar, porque lugarizei ali. Né? Então, pertenço ali porque estou pacificado ali. Resguardo é o traço fundamental do habitar. O resguardo é o traço fundamental. É ele que resguarda o vigor essencial do habitar, é o resguardo. O resguardo é a medida. Guardar as causas. Guardar as causas. O protegido, o albergado. Então a palavra pertencimento fala disso. Aquilo que pertence à origem, ao originário. Não a origem como causalidade, mas ao originário. Observação fundamental. Resguardar não significa não fazer nada. Geralmente a gente poderia ter essa noção de resguardar, então deixa lá, não faço nada. Não, aí retomamos o construir e o habitar como cuidar, proteger, albergar. Eu albergo também. Então eu coopero. Cooperar é uma atitude positiva. Eu tenho uma atitude positiva, eu coopero para que as causas e as coisas, o ambiente, o meio, a flora e a fauna permaneça sem ser tocada, sem ser violentada, permaneça em paz. Então, resguardar não significa não fazer nada, né? Mas carrega o sentido de construir como cuidar, como cólere, como cooperar. Nesse sentido, resguardar em seu sentido próprio, torna-se algo positivo. Há uma atitude nossa, né, de cooperar com o resguardo daquilo que pertence à essência e deve vigorar a partir do seu vigor essencial. Tá? Então, resguardar em sentido próprio e positivo significa deixar algo ser em seu vigor essencial, mas não significa abandonar, mas cuidar e cooperar para que algo seja. Resguardar em sentido próprio significa devolver de maneira própria algo ao abrigo de sua essência. Um exemplo disso que a gente vê por aí, muitas vezes você tem um animal que foi ferido ali em algum lugar da floresta e esse animal vem para a urbanidade e alguém encontra, cuida, mas não segura o animal na urbanidade. Devolve ele para o seio natural, para o lugar do seu vigor, para o seu lugar habitual, para o seu habitat natural. Tá? Então, essa é uma atitude de resguardo e de cooperação positiva. Né? Nossa.
Então, Heidegger dirá uma das coisas mais lindas acerca do habitar em paz. Né? Eu acho que essa palavra aqui, essa frase, ela engloba tudo que a gente pode falar nesse ensaio. E olha que nós vamos entrar na quadratura ainda no próximo encontro. Estamos a caminho, rememorando, e vamos chegar na quadratura e compreender essa quadratura em tudo. Tudo que você olhar na sua casa, no lugar onde você está, você vai encontrar a quadratura. E nós vamos visualizar isso. Por isso que primeiramente estamos caminhando nas nuvens, depois a gente vai aterrar e ver a quadratura em cada elemento, cada coisa que está diante de nós. Nós vamos ver a quadratura. Ela vai se revelar para nós. Na verdade, ela já se revela. A questão é que agora, rememorando, nós conseguiremos ver, porque rememoraremos a quadratura. Então, essa é uma das frases mais bonitas sobre o habitar em paz. E talvez essa seja uma grande mensagem para os líderes que promovem a guerra, para esses líderes que estão em conflitos, esses países, sabe? Essa é a grande mensagem. Se os textos do Heidegger pudessem, sobretudo esses textos, né, construir, habitar, pensar, poeticamente habita o homem, a coisa, enfim, o logos heraclítico, esses textos poderiam ser textos que deveriam ser lidos por esses líderes, né, de países que estão em conflitos. A frase é, abre aspas, o traço fundamental do habitar é esse resguardo. Quiçá os líderes pudessem resguardar e cuidar do lugar de pertencimento de cada outro líder. Cada líder cooperando um com o outro, resguardando o lugar, para ser mais simplório, o direito de cada líder em seu lugar. Cada líder resolvia o seu problema dentro do seu lugar de pertencimento, construindo modos de habitar pacificamente e sem invadir, respeitando o vigor essencial e o acontecimento de cada lugar. O traço fundamental do habitar é esse resguardo. Resguardar a cena para proteger a coisa, proteger a res, proteger a causa, proteger a coisa como reunião de todas as coisas. Heidegger dirá que essa palavra é fundamental, né? Essa frase, na verdade, para mim, essa frase é fundamental. O traço fundamental do habitar é esse resguardo. O resguardo perpassa o habitar em toda a sua amplitude. Então, todo o habitar é perpassado pelo resguardo. A diferença é que não significa que, por exemplo, vou dar aqui o exemplo do Donald Trump, ele não esteja resguardando o seu modo de habitar o mundo. Está sim. O problema é que ele está resguardando, esquecendo de resguardar, por exemplo, o modo de ser e habitar do presidente lá, do ex-presidente da Venezuela, não é? O Maduro. Ele está resguardando seus interesses, mas ele não resguardou os interesses do Maduro, né? Enfim, estou dando só um exemplo aqui para vocês saírem um pouquinho da abstração. Dá para a gente, claro, refletir e contemplar isso aí muito mais. Então, a palavra perpassa é antecipadamente passa. O que perpassa é o que de antemão atravessa, ou seja, tem um caráter ontológico, de antemão atravessa todo o nosso habitar. O resguardo perpassa o habitar em toda a sua amplitude. Mesmo quando parece que eu não estou resguardando, a palavra diz perpassa. Mesmo quando aparentemente alguém diga, você não está resguardando a quadratura. Não há como não resguardar. Agora, resguardamos muitas vezes no modo do esquecimento. Construir hoje como edificar perpassa uma espécie de resguardo, só que esquecido também do construir como cuidar, como cooperar, como cooperação. Enfim, aqui a gente chegou no ponto fundamental do vigor essencial do resguardo. O vigor essencial do resguardo é o acontecer próprio desse resguardo que se dá e atravessa
o nosso modo de habitar a quadratura. O tempo todo estamos resguardando, mas não significa que estamos resguardando em sua plenitude. Resguardamos, mas esquecemos o modo originário desse resguardo. Quando, por exemplo, construímos asfalto em cima do mangue, construímos um shopping em cima do pulmão do mundo, estamos resguardando alguns interesses e esquecendo do cuidado e da cooperação, quando não deveríamos construir nada em cima do pulmão do mundo, achatar o pulmão do mundo para que a nossa respiração e a respiração do mundo fique mínima. Então, está em jogo tudo isso. O resguardo é o traço fundamental do nosso modo de habitar a quadratura. Resguardar, guardar as causas. Deveríamos guardar as causas em sua essência, rememorando sempre esse resguardo na quadratura. Por isso que a frase mais fundamental da nossa quadratura é: só existe abrigo existencial no resguardo da quadratura. E a quadratura, mais uma vez, eu preciso repetir para você, foi criada com esse intento, com essa finalidade de nós reunirmos essas fragmentações. A reunião dessa fragmentação é propriamente a coisa, a causa da quadratura. Essa quadratura é pensada por Heidegger, mas também ela reverbera em toda a nossa existência. E, de algum modo, esse pensamento me concitou para criar a quadratura, para que a partir do pensamento reflexivo, para que a partir da contemplação, dessa caminhada contemplativa nossa, como estamos fazendo aqui, a partir dos pressupostos do pensamento de Heidegger, do budismo, do estoicismo, seja lá do que for que possa contribuir para a nossa caminhada e o nosso modo de habitar no mundo, nós possamos trazer para a quadratura e olhar para isso, contemplar profundamente essas coisas, essas causas e, de algum modo, reverberar nossa mensagem para que mais pessoas possam descamar os olhos, abrir a visão, se iluminar-se, né? Iluminarem-se, né? Mais pessoas iluminarem-se a partir dessa perspectiva da quadratura, para que essas mentes perdidas, fragmentações fragmentadas possam se voltar para essa unidade e, de fato, recuperar, olhar para esse lugar e esse modo como habitamos o mundo, nessa reunião integradora dos quatro e toda a totalidade, todas as causas, todas as coisas. E nisso possamos recuperar um modo de habitar originário, cooperativo e em paz. O meu desejo é que cada pessoa possa se voltar para fora de si, sair de si, compreender que uma vida em si, uma existência em si não existe, que toda existência é interrelacional, sair de si, saltar para o mundo e cooperar com o mundo, cooperar com a vida, com a existência, com todos os seres, para que a gente possa caminhar para para uma existência mais serena, construir no sentido de edificar e cultivar uma existência serena, em paz e tranquila, não livre de conflitos, mas que esses conflitos possam ser resolvidos da melhor maneira possível, de um jeito mais superior, mais elevado, cooperativo. E não elevado no sentido hierárquico, mas elevado no sentido iluminado, buscando iluminar-se e iluminar o outro, iluminar o mundo, de algum modo, e compreender a unidade das diferenças, para que possamos viver uma existência celebrativa. É isso que eu desejo. Um forte abraço para todos, eu desejo que vocês tenham uma boa semana e no próximo encontro a gente vai entrar de fato na quadratura. Vamos investigar o que é isso, esses quatro. Qual a nossa relação com eles? Como é que essa relação se dá? Onde encontramos isso em cada coisa que olhamos na nossa vida, na nossa casa, cada objeto que a gente tem, adquire, compra, ganha? Como a quadratura se revela em cada coisa dessas, né? Numa planta, num santuário, num santinho, sei lá, em qualquer coisa que você tenha. Como essa relação do nosso construir, o nosso lar, o nosso jeito de habitar, a nossa sala, nosso escritório, a arquitetura da nossa casa, como isso tem a ver com o construir e habitar que a gente trabalhou até agora. Como a quadratura se manifesta aí? A gente vai entrar na quadratura no próximo encontro, tá bom? Forte abraço para vocês e até mais.